Olá meninos e meninas, nessa nossa videoaula nós vamos tratar da revisão sobre o pré-modernismo. Essas datas que vocês estão vendo aí, 1902 e 1922, como em todo movimento literário, não se define como data fixa. Não é exatamente começou em 1902 e acabou em 1922. Simplesmente 1902 é uma data marcante porque é a data da publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e 1922 é a data da Semana de Arte Moderna. Então, tudo que se define como pré-modernismo está necessariamente antes de 1922. E a primeira obra significativa desse período é Os Sertões. Portanto, se define pré-modernismo como de 1902 a 1922. Mas não significa que não existissem escritores que se diferenciassem dos demais antes de 1902 e que permanecessem escrevendo após 1922 também. No contexto histórico social do Brasil nessa época, vocês devem lembrar que no final do século XIX o Brasil passou por diversas transformações, com a abolição da escravatura, proclamação da República, enfim. Mas nas primeiras décadas do século XX, o país era governado por oligarquias rurais, a chamada República do Café com Leite, em que o país alternava no poder oligarcas ligados à produção de café em São Paulo e à produção de gado em Minas. Dessa forma, se definia a República do Café com Leite, que era a situação política da época. Por outro lado, o país também passava por modernização, vivia a Europa a chamada Belle Époque, que é uma época em que se valorizavam muito as invenções, as inovações tecnológicas, e o Brasil vivia também sob influência disso. Então, parece uma contradição, e é uma contradição, essa coisa da República do Café com Leite, que é uma definição de uma situação de tradicionalismo, e a Belle Époque, que é a modernização, principalmente de influência francesa. Na literatura, nós não temos uma tendência marcante. Antes do modernismo, ainda estavam em voga com muita força o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Realismo e naturalismo na prosa, parnasianismo e simbolismo na poesia. O pré-modernismo ele não vai ser definido como uma escola literária propriamente dita. Quer dizer, cada um desses escritores dos quais nós vamos falar, eles apresentavam uma característica que o diferenciava dessas quatro escolas que eu cito aqui: realismo, naturalismo. Se você pegar o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, são autores aos quais não cabe nenhum desses rótulos que eram predominantes na época. Por isso é que eles se diferenciam dessas escolas e são chamados de pré-modernistas. Não existe uma coisa que liga todos esses escritores. Talvez o que ligue todos os escritores seja a diferença. Ou seja, são escritores muito críticos ao seu tempo, só que com uma crítica diferente da crítica do realismo e naturalismo. Porque enquanto o naturalismo estava ligado à questão da patologia social e o realismo era muito preocupado com as relações sociais da burguesia, o naturalismo, o pré-modernismo, que é a escola da qual nós estamos falando, que é a época da qual nós estamos falando, o pré-modernismo ele vai tratar
de nichos específicos da sociedade brasileira que normalmente eram marginalizados. Lobato vai falar do caboclo, Euclides da Cunha vai falar do sertanejo, Lima Barreto vai falar do subúrbio, do negro, enfim, cada um desses escritores vai tratar de uma situação específica que vai diferenciá-los dessas escolas predominantes na época. Como característica, e aí nós não estamos falando de características gerais desses escritores, de características que aparecem em todos esses escritores, mas de uma característica de características que diferenciem esses escritores dos outros. Por exemplo, a ruptura com a linguagem acadêmica e artificial dos parnasianos é uma característica muito específica do Augusto dos Anjos, que é o poeta dessa época, né? Mas é uma característica de poesia. Você não vai encontrar isso em Monteiro Lobato, embora o Lobato tenha uma crítica muito grande ao romantismo, por exemplo. Tá? Outra característica é a problematização e denúncia da realidade sociocultural brasileira. Como eu disse, cada um desses escritores que tratam dessa denúncia da realidade sociocultural vai fazer isso sob um viés diferente. Tá? O viés de Lima Barreto é muito mais crítico, no sentido de ser uma defesa dos menos favorecidos. Já Monteiro Lobato tem uma visão mais elitista da realidade. Então, o Euclides da Cunha vai ter uma visão jornalística praticamente. Então, cada um deles vai fazer essa problematização e denúncia de uma maneira diversa dos outros. Mas isso é uma coisa que os liga, ou seja, eles se diferenciam dos demais, sendo ainda diferentes entre si. A aproximação entre realidade e ficção é uma característica que define que esses escritores, todos eles, têm a sua produção motivada de maneira muito próxima com a realidade. Não é à toa que Euclides da Cunha escreve a partir dos artigos que ele fez para o jornal. Monteiro Lobato escreve a partir da vivência dele no interior de São Paulo. Lima Barreto viveu na pele esses preconceitos que ele retrata. Então, é uma literatura realista, mas não esse realismo do movimento realista. Como eu já falei, o realismo era muito focado nas relações sociais da burguesia. Então nós temos essas relações retratadas pela ironia de Machado de Assis, por exemplo. Aqui não, nós estamos tratando de uma realidade, de realidades específicas, tá? De grupos sociais específicos fora desse centro burguês. Os principais autores, eu já citei alguns aqui, são Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Graça Aranha, Lima Barreto e na poesia Augusto dos Anjos. Não quer dizer que não existam outros autores, mas esses são os de maior destaque. Poderia falar aqui, por exemplo, de Coelho Neto, mas Coelho Neto é um sujeito que, depois do modernismo, ele caiu no esquecimento, ninguém lê mais. Então, um sujeito que não é lido, ele precisa ser estudado por outro viés. E Coelho Neto não tem a relevância histórica que esses outros escritores que eu citei aqui têm. No mais, essas são algumas informações básicas sobre o pré-modernismo e obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê na próxima videoaula.